Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui a pedido de alguns seguidores que pediram para eu falar sobre uma situação que viralizou na internet, é o bebê reborn. Tem gente perguntando, será que isso é alguma doença mental? Será que pode ser, que pode não ser? Então eu vou só falar primeiro o que é essa história do bebê reborn, o que é o bebê reborn. É uma boneca ou um boneco que é muito realista na forma de bebê, que algumas pessoas, alguns artesãos, algumas fábricas fazem, e que parece realmente bebê de verdade. E que são bonecos muito caros. São bonecos, pelo que eu pesquisei aí na internet, que chega a custar 9, 10 mil reais cada boneco. E tem gente que compra. E aí tem uma influenciadora digital que ela faz muitos vídeos com o bebê reborn e ela foi num hospital, um outro momento, simulou um atendimento médico num hospital com o bebê reborn dela e postou nas redes sociais como sendo um atendimento médico real. Depois que polemizou, ela veio à tona dizer que não foi um atendimento real. O hospital, todos se perguntando como assim o hospital atendeu um boneco que estava doente. Mas aí ela falou que ela foi visitar um outro bebê e aí ela viu uma balança, botou o boneco dela, aí tirou uma foto, fez um vídeo lá, editou e botou na internet como tendo sido um atendimento médico real, que não foi. Mas essa influenciadora, ela ganha dinheiro com isso, ela é patrocinada, né? O ganha-pão dela, é a forma de ganhar dinheiro que ela tem. Talvez uma das formas, não sei. E também saiu no Fantástico, é, o caso de, também falando sobre bebê reborn, o Fantástico falou, e também viralizou também outra história de que a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou uma lei é, homenageando os bebês reborn. Então é o dia da homenagem ao bebê reborn da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. É verdade que essa lei foi aprovada, não é exatamente para homenagear os bebês reborn. A justificativa foi que é uma lei que cria o dia da cegonha reborn, que são as artesãs, as mulheres que fabricam esses bonecos. E aí ele criou uma lei para homenagear essas pessoas que fabricam esse boneco. E aí muita gente criticou tal, e os vereadores não tinham o que fazer, realmente eu acho que eles não tinham o que fazer. O vereador que propôs essa lei, possivelmente ele pensou, bem, eu quero uma lei fácil de aprovar, fácil de fazer, e que entre lá no meu currículo que eu aprovei alguma lei na vida. E, e aí ele foi lá e botou essa lei e conseguiu aprovar. E aí, e aí entrou pro currículo dele, assim. Mas assim, a gente sabe que no Brasil a gente está recheado de leis inúteis, tanto na Câmara dos Vereadores de várias cidades, é, Câmara de Deputado Estadual, Deputado Federal, e assim, a gente tem inúmeras leis inúteis, aí é só mais uma. Talvez não seja inútil também, né? Talvez seja justo homenagear as pessoas que fabricam esses bonecos. Mas a pergunta que me pediram, que me fizeram e o motivo de eu gravar esse vídeo é para falar um pouco sobre se isso, o fato de colecionar ou criar esses bonecos assim, pode ou não ser uma doença mental. Então, assim, o que vai definir se isso pode ou não ser doença mental? O que vai definir é se isso está ou não atrapalhando a vida da pessoa. Tem gente que pode ter muito dinheiro e quer colecionar bonecos assim, e cada um faz o que quer com o seu dinheiro e não é problema, isso não é doença mental. Mas se a pessoa
deixa de trabalhar, deixa de conviver com a família, se isola socialmente, ou está atrapalhando a vida social, de trabalho ou familiar da pessoa de alguma maneira por causa de um bebê reborn, porque a pessoa está criando um bebê reborn, por exemplo, isso pode sim ser indício de algum transtorno mental. Pode ser um indício. Não necessariamente vai ser, mas pode ser um indício. Algo a se investigar e se tiver realmente algo a se tratar. Mas se a pessoa tá só colecionando boneco, como quem coleciona carrinho, como quem coleciona qualquer coisa, não é um transtorno mental. É só alguém que gosta de colecionar bebê reborn. Isso não é um problema. Mas, assim, cabe uma reflexão também. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais as pessoas não querendo ter filhos, de verdade. Assim, existe também o estilo de vida na cidade, o estilo de vida moderno, as pessoas tendo que trabalhar, escola de criança cada vez mais caro. Realmente se justifica o medo de ter filhos. Não é uma coisa fácil, né? Ter filhos. Mas se eu tô deixando de trabalhar os meus medos e trocando um bebê de verdade por um bebê reborn por causa de um medo que eu tenho, isso é algo a se tratar. Pelo menos numa psicoterapia, pelo menos no acompanhamento com um psicólogo. A mesma coisa acontece com animais, né? Será que eu estou substituindo um filho de verdade por um gato, um cachorro? Eu estou deixando de ter um filho de verdade por medo? Ninguém é obrigado a ter filhos. Isso também não é doença nenhuma. Inclusive, quem não tem vocação para ser pai nem mãe, talvez seja melhor que não seja, porque ser pai e mãe por obrigação vai ser um sofrimento para o pai, para a mãe e para o filho. Então, ninguém deve ser por obrigação, é só por vocação. Mas se a pessoa tem vontade, mas tem medo, o medo pode ser indício de algo. E se por causa desse medo ou por causa de traumas, talvez traumas vivenciados quando era criança, traumas na própria família, traumas de alguma forma, fazem eu trocar um bebê de verdade, ou por um bebê reborn, ou por um gato, ou por um cachorro, que tal tentar trabalhar esses traumas? Né? É uma reflexão que eu trago aqui, que, que a gente pode pensar. Né? Não estou dando diagnóstico de doença para ninguém, porque cada caso precisa ser analisado individualmente. Né? Então é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.